Oi, meu nome é Karina e hoje vamos falar sobre fundos multimercado. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar esses novos vídeos que vamos fazer agora sempre sobre renda variável. Acione o sininho e não deixe de curtir esse vídeo. Fundo multimercado, você sabe o que é? Ele é bom para você, para todos os tipos de investidores ou só para um tipo específico? Nesse vídeo a gente vai tratar isso e você vai começar a entender mais sobre o mundo dos investimentos da renda variável. Os fundos multimercados possuem uma diferença dos outros tipos de fundo. O que é isso? Os outros tipos de fundo costumam focar somente em um tipo de produto, como por exemplo o fundo de renda fixa. Ele vai focar só em investimentos de renda fixa, em títulos públicos ou títulos privados de renda fixa. No fundo multimercado, é possível ter estratégias tanto com renda fixa, como com renda variável, como com commodities e vários outros tipos de ativos dentro do mesmo lugar. E hoje você vai aprender quais são os tipos de fundos multimercado e qual é o melhor para você. Antes de começar a ensinar para vocês quais são os tipos de fundos multimercados que existem no nosso mundo dos investimentos, tem coisas que vocês precisam saber antes, como por exemplo, por que esse fundo pode ser bom para você ou por que esse fundo pode ser ruim para você. Os fundos multimercados são caracterizados por possuírem um grau de risco que vai do moderado ao agressivo. Então, se você é uma pessoa mais conservadora, se você não gosta ou não consegue se adaptar até oscilações no seu patrimônio, o que é oscilação no patrimônio? Você investe R$1.000 hoje, pode ser que amanhã caia, ou então dentro de uma semana caia aí para R$900. Como você lidaria com essa perda? Você, opção A, ficaria, ok, tranquilo, por mim tudo bem, eu sei que o mercado oscila e daqui a pouco eu recupero. Ou opção B, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eu vou tirar o resto antes que caia mais e eu perca todo o dinheiro que eu coloquei. Se você for da opção B, significa que você é mais conservador. Se você for da opção A, significa que você pode estar aí mais apto a começar a investir nos fundos multimercados. Como você sabe necessariamente se você é um perfil ou outro? No nosso aplicativo, o app Renda Fixa, você pode entrar nele e fazer o teste Suitability. É Suitability? Como que você pode saber se seu perfil? Você pode baixar o nosso app Renda Fixa e fazer o teste do perfil do investidor. Ao final desse teste, você vai saber se você tem um perfil moderado ou se você é agressivo. Uma coisa legal aí que a gente dá um bônus para você é uma montagem preliminar da carteira, uma disposiçãozinha ali, segundo o seu perfil e com base nas coisas que você respondeu, quantos por cento que você pode investir em títulos públicos, títulos privados ou renda variável. Então fica essa dica super legal aí do nosso app para você. Pontos positivos sobre investir em fundos multimercados. Nos fundos multimercados a gente vai ter um gestor altamente especializado e ele pode entrar ou sair de posições muito mais facilmente do que nos outros tipos de fundos. O que significa isso? Se é um fundo multimercado que está investindo em dólar, ou título público, ou em ações, se ele percebe que está acontecendo alguma oscilação no mercado, se alguma coisa está indo mal, ele tem essa autonomia de pegar e falar assim, eu vou sair dessa posição, eu vou comprar ações aqui, eu vou vender ações ali, eu vou parar de investir nisso daqui. Então isso que é super legal nos fundos multimercados. Como que a gente avalia um fundo multimercado? Como que a gente escolhe um? Existe uma frase super utilizada no mercado financeiro como um todo que diz que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então o que a gente faz com isso? Existe o desempenho do fundo, é importante olhar sim, mesmo que isso não seja uma garantia no futuro. Por quê? Porque a gente pode ver nos picos que teve nesse fundo, se demorou muito para o gestor conseguir recuperar ou se aconteceu alguma coisa e ele recuperou rapidamente. Isso é muito importante. Olhar a rentabilidade passada é uma coisa importante. Outra coisa muito importante também é olhar a lâmina desse fundo ou o prospecto, que são a mesma coisa. Isso nada mais é do que um documento que vai falar quais são as políticas do fundo, o que o gestor pode fazer, suas estratégias e por aí vai. Cada fundo multimercado possui um grau de risco diferente. Não é porque é um fundo multimercado que todos eles são agressivos. Alguns podem ser moderados, outros agressivos.
e até alguns ouso dizer que eles possam sim ser mais conservadores. Isso vai depender da quantidade de renda fixa que tem dentro dele. Falando agora dos tipos de fundos multimercados, temos 3 grandes categorias que se enquadram aí. A primeira é de alocação. O que significa isso? Significa que é um fundo multimercado que ele é mais voltado ao longo prazo. Então esse fundo ele não vai trazer rendimentos expressivos no curto prazo. Ele vai investir em ativos financeiros que vão trazer uma rentabilidade legal depois de um certo período de tempo. Dentro dessa grande categoria que é a alocação, vamos encontrar 2 subcategorias. A primeira que é de balanceados, são fundos multimercados que são balanceados. O que significa isso? Significa que eles já possuem uma estratégia preliminar do quanto que eles vão investir e na onde que eles vão investir. A segunda subcategoria são os fundos multimercados de alocação dinâmica. O que significa isso? Significa que conforme o mercado vá andando, vá apresentando certas performances, a estratégia vai mudando e vai acompanhando o mercado, mas sempre voltado para isso de alocação, para isso de ter um retorno a longo prazo. A segunda grande categoria aí dos fundos multimercados possui vários subgrupos. Essa é a categoria de estratégia. São fundos multimercados que possuem estratégias definidas e que precisam necessariamente seguir essas estratégias. Dentro dessas subcategorias aí dos fundos que possuem essa estratégia, a gente encontra fundos que estão destinados ao setor macroeconômico do país, que visa ver essas transformações que a gente tem por causa das políticas econômicas, das políticas fiscais e dos movimentos que o governo está fazendo, o que está acontecendo no país. Então tem essa parte de um fundo voltado para a macroeconomia. Outra coisa que a gente acaba tendo também são os fundos voltados para long e short. O que significa isso? Significa que são fundos voltados para pegar a variação dos ativos e com isso fazer um lucro mais a curto prazo. Os outros são de capital protegido. Caso aconteça alguma coisa, o seu capital vai estar protegido porque esse fundo vai possuir uma estratégia mais segura. Também tem essa subcategoria para fundos multimercados que são mais voltados para trading, para operações também que são do curto prazo. Outra subcategoria aí dessa parte de estratégias dos fundos multimercados é uma categoria livre. Então ele pode sim, por ser um fundo multimercado, ter essa transição entre os ativos e por ser essa categoria livre, ele pode transitar entre vários tipos de ativos sem ter problema nenhum. Isso é uma coisa legal, porque se ele vê aquela posição que não está dando certo, ele pode mudar isso, né? O risco pode ser maior, porque a desenvoltura do gestor, como ele tem um amplo espaço para trabalhar ali, você não sabe necessariamente o que ele vai fazer. Então, cabe somente a capacidade do gestor. Você vai ter que confiar naquele gestor. E aí vai daquilo. Ele pode fazer alavancagens ou pode dar errado. Então, vá sempre no seu perfil de risco. Se você é mais agressivo, você pode optar por esse tipo de fundo. A terceira e última categoria dos fundos multimercados são os fundos voltados para o exterior. Significa que 40% dos ativos que estejam dentro deste fundo multimercado precisam ser necessariamente ativos do exterior. O resto pode ter essa variação conforme o gestor achar melhor. E também precisa estar dentro da lâmina ou do prospecto do fundo. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber é sobre a taxa de performance dos fundos multimercados. Se o gestor desse fundo superar a promessa que ele fez da rentabilidade que ele iria entregar, essa taxa vai ser cobrada acima da rentabilidade superada. Então isso é ruim? Não necessariamente isso é ruim. Cobrar essa taxa de você vai significar que o gestor fez por merecer, ele entregou mais do que ele havia prometido, então você está tendo um ganho melhor do que você esperava. Essa taxa vai ser sempre acima dessa variação e pode ser uma taxa aí que oscila dependendo de gestor para gestor. Então veja sempre as taxas que são cobradas aí de vocês nos fundos, mas saibam que às vezes isso não pode ser ruim, isso pode ser bom para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem os seus comentários sobre o que vocês acharam
e também sugestões sobre novos vídeos sobre renda variável. Na descrição deste vídeo vai constar todos os nossos serviços e produtos exclusivos aí diretamente para você.